Bom dia, pessoal. Bom dia, Regina. Bom dia, Otto. Bom Bom dia, dia. dia. Vamos lá, atualização nova de novembro. A gente gosta de falar aqui, é um material que a gente usa internamente, né, aqui nos nossos projetos, para os nossos clientes, parceiros. E a gente vem gravando esse material também para disponibilizar, né, para os amigos, para a comunidade como um todo. E são informações interessantes, nos ajudam, né, a ajustar planejamento, ajustar direcionamento que vem sendo conduzido pelas empresas, né? Então, mensalmente a gente faz essa atualização, né? A Regina, economista, especialista em análise setorial, um grande parceira aí que tem nos ajudado a olhar para fora das empresas, né? De uma maneira estratégica, entender o desempenho da economia como um todo, setorialmente, né? Em alguns outros segmentos específicos, e isso ajuda, né, a conduzir mudanças internas, né, sempre em consonância com o que está acontecendo no ambiente externo. É, né? Muito importante esse olhar, né, Regina? Exatamente. É bem importante a gente ter uma ideia como é que está todo o cenário doméstico, internacional, e qual que é o impacto disso sobre os negócios das empresas. É bem importante. E o Otto, né, sócio aqui da Pacheco também, o Otto sempre traz comentários interessantes, tem um papel interessante nesse bate-papo, porque o Otto está sempre muito perto de instituições financeiras, né, bancos, FDIC, que são agentes importantíssimos, né, para destravar crescimento econômico também, né, e o Otto traz a temperatura, né, Otto, das instituições financeiras, né, em relação ao que está acontecendo na economia, né, interessante essa visão. Sem dúvida. É bem legal a gente sair um pouco só da teoria e da estatística, né, e entender o ânimo, né, e essa, como você bem disse, temperatura do que efetivamente está acontecendo ali, às vezes até com exemplos, né? Falando em temperatura, essa semana aqui tá puxada, mas esse é outro assunto, né? É. Inclusive, a Regina, né, incluiu nesse estudo também índices de confiança, né? É muito interessante também olhar o empresário do comércio, o consumidor, o industrial, né? Porque é o nosso índice de confiança, né, que nos move a assumir risco, a fazer investimento, a contratar projetos, né? E isso que acaba desencadeando aí todo um ciclo de benefícios, né, para a economia. Exatamente. Muito bem, Regina, fica à vontade aí falar um pouquinho da visão global, né? E a gente vai tentando contribuir com comentários. Tá certo. Bom, como a gente já tem conversado aqui todos os meses, globalmente a economia vem apresentando sinais de desaceleração do crescimento, então nós estamos saindo lá de uma alta de PIB mundial de 3,5% em 2022 para 3% em 2023 e algo em torno de 2,9% em 2024. Então, da onde vem isso? Globalmente, os países elevaram as taxas de juros para conter o nível de inflação, que foi ainda uma sequela da pandemia. Então, leva muito tempo para que essa inflação alcance a meta, né? Nos Estados Unidos e na Europa ainda está distante da meta, mas é um movimento de desaceleração da inflação. Então, isso é bem positivo. Mas, como ela ainda está distante da meta, muito provavelmente os bancos centrais, tanto de Europa quanto dos Estados Unidos, vão manter essas taxas de juros ainda elevadas por um período. Tá? Algumas estimativas são de que as taxas de juros comecem a cair em meados do que vem, outras estimativas mais para o final do ano. Tá? Então, por isso que a gente tem uma desaceleração de crescimento. Domesticamente, o que a gente tem visto, a nossa inflação vem desacelerando mês a mês, isso aqui é a expectativa do Boletim Focus para a inflação de 2023. Então, lá em meados do ano se esperava um IPCA de 6%, hoje já se espera 4,6%. O que favoreceu isso? Claro, a política monetária restritiva, que freia a economia, e também uma super safra de grãos que está sendo colhida. Tá? E em termos de crescimento, também, lá em meados do ano se esperava um crescimento
torno de 2%, hoje a estimativa já está em quase 3%. Tá? De onde vem toda essa positividade? Primeiro, de uma safra agrícola que surpreendeu positivamente, tá? É uma safra que está crescendo quase 20%, então isso favoreceu o PIB agro, e o consumo das famílias, que também vem crescendo de uma forma bastante robusta. Tá? A gente vai falar um pouco mais lá para frente, eu quero explicar a dinâmica de crescimento, a diferença entre 2023 e 2024. Tá? Muito importante. Talvez se aborde até a questão de investimento também, né? Porque a economia não se sustenta só com consumo, né? Crescendo só com consumo, né? É bem importante. É bem importante, tá? Bom, então, como nós estamos com a inflação desacelerando, ainda estamos um pouco distante da meta, que é 3%, o centro da meta. O Banco Central segue reduzindo taxa de juros. Hoje, a Selic está em 12,25. A próxima reunião do Copom, que é a última do ano, é dia 11 de dezembro, expectativa é que ele reduza em mais meio ponto. Tá? Fechado 2023 e 11,75. Tá. Essa linha, né, esses gráficos iniciais aqui, eles são evoluções de expectativas, né? Não da taxa necessariamente. Exatamente, a expectativa. É quanto o Boletim Focus tinha de expectativa lá no começo do ano, no meio do ano e agora. Perfeito. Tá? E a expectativa para o câmbio, nós estávamos ali em agosto, mais ou menos, esperando um câmbio abaixo de 4,80. Hoje já se espera em torno de 5. Por que essa alta da expectativa aqui para o câmbio? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos se elevou, a do Brasil caiu, então esse diferencial de juros faz com que o dólar venha um pouco mais para cima. Entendi. Tá? Bem, em termos anuais, então, a inflação IPCA deve fechar esse ano em torno de 4,6, desacelera para 3,9, quase 4 ano que vem, mas como nós estamos ainda um pouco acima da meta, do centro da meta, então isso faz com que o Banco Central reduza a taxa de juros, mas ainda bastante vigilante, com parcimônia. Conservador, né? De modo conservador, né? Exatamente, bastante conservador. Tá? Hugo, passa um gráfico que depois a gente volta no câmbio, por favor. Queria aproveitar que seja falar da taxa de juros a Selic. Né? Então, como eu comentei, fechar esse ano em 11,75. Na nossa atualização do mês passado, para 2024, a expectativa do Boletim Focus era que esse ano, 2024, a Selic encerrasse em 9%. Tá. A expectativa atualizada nesse mês de novembro, para a gente chegar no final de 2024, é de 9,25. Por que teve esse pequeno aumento? Porque a gente tem alguns fatores de risco aí que o Banco Central está bastante atento. Tá? Então, o preço do petróleo internacional subiu, tem conflito em Israel, e isso pode mexer em algum momento com o preço de commodities, com o preço de petróleo. Então, o Banco Central é muito atento, isso mexeu um pouco com as expectativas do mercado. Então, pode ser que nas próximas reuniões do Copom, ele reduza o ritmo de corte. Talvez ele não siga em meio ponto, talvez siga em 0,25. Tá? Isso que teve essa mudança de expectativa no Boletim Focus, que aumentou de 9 para 9,25. Tá? Entendi. Talvez então continue reduzindo num ritmo um pouco menos acelerado, né? Exatamente. Isso é tudo expectativa ainda, né, Regina? Mas é importante entender que esse sinalzinho de alerta, né, já está sendo considerado. Isso acaba desencadeando aí um sinal de alerta para todo mundo, todo empresário, né? Exatamente. Isso é bem relevante para a gente ficar de olho, tá? E voltando no câmbio, o câmbio, então, deve ficar em torno de 5. Tá? Então, nós temos algumas forças que jogam o câmbio para baixo, poderia vir aí para 4,80, 4,90. Uma delas é a balança comercial recorde, tá? Para aquele lado. O crescimento brasileiro acima das expectativas. E, por outro lado, algumas forças jogam o câmbio para cima de 5, 5 e pouquinho, que é o crescimento dos Estados Unidos, taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, então isso faz com que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos force um câmbio um pouco mais para cima. Tá? Então, mas a gente deve oscilar aí em 4,90, 5, 5 e pouquinho. Entendi. Tá? Bom, em termos de crescimento, pode passar um.
Então, a gente deve fechar esse ano aqui com um crescimento bem próximo de 3, quase repetindo o que foi o crescimento do ano passado, tá? E o ano que vem desacelera. Aqui o que eu queria chamar a atenção, tem uma diferença de dinâmica de crescimento entre 2023 e 2024, tá? Tá. Causa essa desaceleração. Então, o que impulsionou o crescimento de 2023? O PIB do agronegócio está crescendo 14%. Tá? Uhum. Consumo das famílias, que está crescendo quase 3%. O que impulsionou o agro? Uma super safra de grãos, que cresceu quase 20%. Tá. O que impulsionou o consumo das famílias? Bom, a inflação vem desacelerando, isso favorece a renda do consumidor. Tá? Taxa de juros, embora ainda esteja alta, mas ela vem se reduzindo, isso favorece o consumidor para comprar crédito. Né? Perfeito. O desemprego, ele vem se mantendo no nível bem positivo, né? Então ele vem caindo mês a mês, isso favorece a renda do consumidor. Tá? Então, o crescimento de 2023 está pautado no consumo das famílias e no agronegócio. Tá? Ok. Por outro lado, a indústria, principalmente a indústria de transformação, ela está andando de lado, tá? Sem crescimento esse ano. E a taxa de investimento deve encerrar esse ano aqui com queda de 2%. A gente não tem crescimento de indústria e não tem investimento. Para 2024, a gente não tem uma safra, é muito difícil de um ano para o outro se repetir uma super safra. Então, Sim. pode ter uma safra máximo aí equiparada. A primeira estimativa está apontando uma queda de 1,5, mas isso pode mudar até março, abril, quando essa safra começar a ser colhida. Então, em 2024, a gente não vai ter essa contribuição do agronegócio. Tá? Então, em 2024, a gente vai ter uma simetria maior entre os setores. Então, o agronegócio crescendo, todos eles, tanto indústria, comércio, serviços, consumo das famílias, crescendo em patamares muito parecidos com o PIB, tudo em torno ali de 1,5, 1,6, 1,8. Tá? Tá. Tudo aquilo que contribuiu fortemente para 2023 não se repete para 2024, e a dinâmica de crescimento em 2024 é mais simétrica entre os setores. E se tiver essa desaceleração de crescimento também. É importante comentar, né? É uma desaceleração, mas é um crescimento, né? E é um crescimento em cima de uma base, né, de 3 anos, de 5, arredondando aqui, 3 e 3. Né? Então, deve ter a gente pode também atribuir um olhar positivo para isso, correto? Sim, pode, com certeza, isso é bem importante. Tá? Tá. E outra coisa importante é que, assim, 2024, a gente tem uma tendência de retomada dos investimentos, eles devem crescer aí 1,9%, talvez até 2%. Tá? Tá. Já começa a ter um incentivo de expansão para a indústria. Então, talvez, então, a indústria já começa a ser puxada, e aí começa a puxar toda uma cadeia produtiva. Muito importante. A gente pode falar que esse investimento falando aqui numa linguagem leiga, né, um alicerce para crescimento e continuidade de crescimento de consumo, né, porque promove crescimento em produção, então é um fator importante, né? Exatamente. Pode dizer, sim, que é o alicerce de crescimento para 2024. Interessante. Tá? Bom, e nesse cenário, então, a taxa de desemprego esse ano desacelerou bastante, mas a tendência é que ela acelere um pouquinho, tem uma leve piora, porque o crescimento é mais baixo. Tá? Nada tão relevante que a gente volte lá aos níveis de 2 dígitos. Entendi. Tá? Bem, e o crédito continua desacelerando, essas empresas têm percebido já essa dificuldade na captação de recursos, né, captação de giro, principalmente. Uma coisa importante que eu queria trazer aqui é a inadimplência da pessoa física, nessa linha azul, se você perceber na ponta, ela desacelerou um pouquinho. Isso já é resultado do programa Desenrola. Que legal, né? Isso mostra a importância que esse programa tem, tá? E ele deve continuar, porque está sendo bastante benéfico. Tá. Tá? Por outro lado, a inadimplência das pessoas jurídicas, né, das empresas, continua crescendo e está ultrapassando o nível aí chegando quase a 3%. Tá.
É interessante. E aqui, né, é sempre o saldo acumulado, né, dos últimos 12 meses, né? Exatamente. Crescimento acumulado, né, dos últimos 12 meses, taxa de crescimento. Uhum. Então, vem crescendo, né, mas a taxas decrescentes, né? E a nossa expectativa é que isso comece a se reverter, né, no índice de confiança. Isso, exatamente. O índice de confiança, aqui separado por primeiro gráfico acima, é o gráfico de confiança do empresário, da indústria. Uhum. Tá, Então, ele segue muito o movimento da produção industrial, né? Como a tá. indústria está crescendo, então a confiança do empresário da indústria está também nível mediano, sem crescimento, sem melhora, como se estivesse andando de lado. Tá? Uhum. Do lado é o gráfico de confiança do empresário do comércio, ele Tá. registrou uma melhora significativa, mas nos meses recentes ele desacelerou um pouco. De onde vem isso? Porque o próprio comércio, o próprio varejo vem desacelerando sua taxa de crescimento também, principalmente de artigos que dependem mais de crédito. Né? Então, aqueles bens duráveis que dependem de crédito vem desacelerando o crescimento, isso afetou a confiança do empresário do varejo. Tá? Tá. E a confiança do consumidor, ela, nesses últimos meses, ela vem registrando um crescimento, né? Mas é aquilo que a gente tem falado aqui todos os meses. As vendas no varejo vêm crescendo, mas se concentrando muito em produtos de baixo valor agregado, né? Aquilo depende só de renda. Então, supermercados, farmácias, papelaria, combustíveis. Já os artigos que dependem de crédito vêm desacelerando. Tá? E o que melhora muito a confiança do consumidor? É a inflação. A inflação Uhum. isso é um ponto bem relevante. Então, a inflação vem se reduzindo, isso tem impacto favorável na renda do consumidor, isso se reflete na confiança. Mesmo que o consumidor, às vezes, não entenda muito bem o impacto da inflação na renda dele, mas ele percebe isso quando vai ao supermercado. Interessante, né, na prática. Isso se reflete muito na confiança. E esse é o índice que está mais próximo aqui ao pico pré-pandemia, né? Isso, exatamente. Diferente do industrial e do comércio, né? Que Tá, estão um pouco mais distantes ainda desses picos aqui no isso. pré-pandemia. Uhum, Muito legal essa informação. sim. Tem o comércio varejista, então, neste ano aqui, até setembro, está crescendo 2,4%. Tá? O que vem crescendo mais? Aqueles segmentos que não dependem tanto de renda, né? Como nós, não dependem tanto de crédito, como De nós sabemos, crédito. exatamente, de crédito. Mas o que eu queria comentar, veículos eletrodomésticos, eles cresceram esse ano, mas sobre uma base muito baixa, tá? Porque os 2 últimos anos foram bastante fracos. Né? Vendas de eletrodomésticos, por exemplo, caíram 15% nos 2 últimos anos. Então, crescer 6% agora sobre uma base baixa é mais um nível de acomodação, tá? Não é Tá. tão relevante assim. Então aqui você está destacando, né, o varejo como um todo, né? Isso, E aqui a abertura dos, segmento. dos segmentos, né, dentro desse setor. Isso. Tem fluxo de visitas a shoppings. Esse ano aqui crescendo 11% até setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a gente olha no gráfico que ainda é um nível abaixo do nível pré-pandemia. Isso reflete muito as vendas no e-commerce, Uhum. tá? Estão bem fortes ainda. É legal, a gente monitora alguns segmentos específicos que a gente monitora, é porque nós temos clientes, né, que operam nesse segmento, então é interessante, é um trabalho que a gente faz para nos ajudar, né, no direcionamento das estratégias, né, da revisão de planejamento, mas é bacana, né? São 3 anos, pelo menos a parcial aqui de 2023, né, considerando os 2 anteriores, são 3 anos de crescimento, né? Sim. Em cima de uma queda muito, né, muito relevante. Então, por isso que ainda não, a gente tem aqui um nível pré-pandemia, né, antes de final de ano, Natal aqui, né, que naturalmente
ainda está abaixo. É isso que você comenta, né, Gina? Essa base aqui, né? Essas linhas estão abaixo ainda dessa linha aqui anterior a 2020. Né? Isso mesmo. Bom, e a indústria caindo esse ano 0,2% em relação a janeiro a setembro, em relação a janeiro a setembro do ano passado. Tá? Diversos setores com retração. Sim. E aqueles que estão com alta, também muito parecido com varejo. Né? Então, alimentos, combustíveis, farmacêuticos. Então, muito daqueles setores que não dependem de crédito. Tá? Então, a indústria está refletindo o varejo. Tá. É o setor que mais tem sofrido, né, esse ano, em termos de crescimento, né, o setor industrial. Interessante, né, dentro dos trabalhos que a gente faz, a Pacheco atende empresas de médio porte, né, obviamente algumas de pequeno, algumas de grande porte, mas a maior concentração dos nossos projetos são empresas de médio porte, né, geralmente com gestão familiar, e tem uma concentração grande de empresas industriais, né, dentro do nosso portfólio. E a gente vê, né, na prática, né, o Otto fala bastante disso, gosta de trazer esse dia a dia, né, que acaba construindo e refletindo, né, os dados macro aí na estatística. Mas a gente vê na prática como existe oportunidade de melhora de eficiência no processo produtivo, né? Então, o pessoal que conduz os projetos aí de redução de desperdício, né, de utilização, de produtividade, de eficiência, né, de máquina, de operador, a gente sempre encontra, assim, índices, né, de eficiência global muito baixos, né, comparados às grandes indústrias profissionalizadas, né? E a gente sempre comenta isso nos projetos. Eu olho isso como um lado positivo, porque tem oportunidade, né, de crescer, Exato. de fazer mais com menos, né, Otto? A gente vive falando isso, né? Sim. A gente vê que existe, né, essa, vamos dizer, falta de capacitação, de profissionalismo, né, de incremento, né, desse skill técnico, assim. Tem ainda um grande caminho para se ganhar em muito, né, e trazer isso refletindo na economia também. Sim. Em alguns casos, inclusive, até a falta de medição e controle, né? É, Então, a gente costuma comentar, né, aquilo que a gente não mede, né, como é que a gente vai entender se está melhorando ou se está piorando, né? Se a gente passa a medir, entende causa raiz das ineficiências, trata essas ineficiências, né? Continua monitorando para enxergar a mudança, né, melhoria, e isso é um trabalho que não termina nunca, né? Por isso chama melhoria contínua, né? Mas olho isso como uma grande oportunidade, né, de desenvolvimento desse setor como um todo, e é uma missão nossa também, né? Está muito associado com o propósito, com a razão de existência da nossa consultoria, né? Apoiar esses negócios para desempenharem melhor. Você sabe exatamente. que é um ponto importante, porque assim, sempre ouvi muito economista dizer assim, nada como uma boa crise para a gente colocar a casa em ordem. Né? Quando você tem receita crescendo, os custos mais ou menos ali acompanhando, você não percebe as ineficiências. Né? É, Quando vem a crise, que os custos sobem muito e as vendas não acompanham, o contrário, né, do que a gente estaria antes, aí chega a hora da gente buscar. Então, deixa eu buscar eficiência, deixa eu controlar custos, né? Então, muitas vezes as crises econômicas elas vêm, chacoalham um pouco aqui a estrutura das organizações, mas é aqui onde a gente acha toda essa oportunidade. Não só cortar custo, mas cortar ineficiência. sim. Tem custo que, se você corta, você acaba impactando negativamente no negócio. Então, talvez não é ali que você tem que cortar, é na Uhum. ineficiência. E a ineficiência a gente só enxerga em momento de crise, porque quando tudo está bem, você não fica de olho. Então, isso é importante as organizações olharem sempre, não ter só esse olhar durante a crise, mas ter o olhar para a ineficiência sempre, como você falou, é contínuo. Contínuo. Tá? Exato. É muito bem comentado.
Bem, e o setor de serviços, ele vem crescendo até acima da indústria do varejo, tá? Mas também vem desacelerando o crescimento. Então, é importante a gente ter uma noção assim, todos os setores vêm desacelerando a taxa de crescimento, refletindo a economia como um todo que está desacelerando. Tá? E aqueles setores que estão crescendo bastante hoje foram aqueles que ficaram paralisados lá na pandemia. Então, por exemplo, toda a área ligada a lazer, que ficou parado durante a pandemia, hoje tem um crescimento um pouco mais robusto. Tá? Então, o setor de serviços crescendo de uma forma um pouco mais desacelerada, mas crescendo ainda acima do varejo e acima da indústria. Tá? Perfeito. Posso passar aqui para já falar do agro também, depois a gente abre os específicos? Sim, pode ser. Vamos lá. Bem, o agronegócio esse ano, dando um banho de crescimento, né? Um crescimento de 14% do PIB. De onde vem isso? Uma super safra de grãos, as exportações de todo o agronegócio também são recorde. Tá? O ano que vem desacelera para um crescimento de 1,5%, porque a gente não vai ter de novo um crescimento tão robusto de safra. Então, tem uma condição para o crescimento, só que menor. A gente sempre comenta aqui, é um crescimento de 14% do PIB agro, mas esse PIB que o IBGE considera é aquele dentro da porteira, tá? Uhum. Produção agrícola dentro das fazendas. Tudo que é fora da porteira, se a gente for considerar todo o PIB do agronegócio, aí ele está em torno de 25% a 27% de participação no PIB brasileiro. Tá? Perfeito. E aqui, eu não sei, né? Pelo menos visualmente, né? A gente vê que nos últimos 5, 6, 7 anos, bastante variação, né? Isso tem efeito climático também, Regina? É discutida essa questão dentro da análise do setor agro? Sim. Se a gente for pegar aquele período de 2004 até 2014, que cresceu ali 3,5%, 4%, 5%, Tá. teve muita variação de clima. Tá? E todo esse crescimento veio, foi assim, um clima bom, lógico, que ajudou a safra, mas foi muita implantação de tecnologia no campo, tá? Tá. Porque a produtividade ela aumentou muito mais do que a área plantada. Tá? Então, esse Uhum. período de grande avanço de tecnologia. Tá. Quando você vê aqueles períodos muito relevantes ali de queda, então 2015, 2016 que caiu, depois de 2017 aumentou muito, 2023 aumentou muito, isso aqui já foi questão climática, tá? Uhum. Geralmente, o que faz esses picos muito grandes? São ano de El Niño ou Laninha. Tá. Esse ano, a gente está vivendo um El Niño. Tá. O que a gente percebe? Em anos de El Niño, favorece muito a safra brasileira. Tá? Indica alguns outros países, mas favorece o Brasil. Já o ano que vem não tem expectativa de novo de se repetir um El Niño, a gente já tem uma normalização de safra. Então, esses picos geralmente estão ligados à variação climática. É interessante, coisa que não está no nosso controle, né? Não está no controle. E, assim, geralmente se prevê um ano antes. Não chega um ano, meses antes. Tá? Entendi. Tem o segmento Certo. imobiliário. Então, eu queria chamar a atenção para essa linha azul, a mais clara, que é unidades em oferta. É o estoque de imóveis que nós temos. Então, foi verificado uma expansão muito forte do número de lançamentos nos últimos anos. Então, a gente tem um estoque muito grande hoje. E aí, naturalmente, também, os lançamentos começam a desacelerar, porque você já tem um estoque muito relevante. Tá? Então, a laranja mostra os lançamentos desacelerando, o estoque ainda está muito elevado, as vendas, elas desaceleraram, mas agora, nos últimos meses, elas começaram a reagir. Porque já começa a se ter uma previsão de taxa de juros mais baixa, isso favorece a retomada do crédito imobiliário. Tá? Então, vai ser normal daqui para frente a gente ver as vendas retomando e os lançamentos retraindo. Tá? Os lançamentos refletindo que esse estoque ainda é muito elevado. Interessante, legal. A gente Muito incluiu bom. essa métrica aqui, né, de saldo. Então, aqui é saldo, né, unidades em oferta ao saldo. Isso. E aqui e a venda e lançamento é acumulado em 12 meses, né? Exatamente.
Interessante monitorar. Uhum. Isso também tem impacto nas vendas e produção de materiais para construção. Tá? Então, desde o ano passado, esse segmento já vem sofrendo essa retração, né? Esse ano também continua. Deve registrar uma melhora a partir do ano que vem com redução de taxa de juros. Mas, assim, está caindo desde o ano passado, mas desde 2018 que vinha registrando crescimentos bem relevantes. Então, é natural que o setor tendo um crescimento bastante robusto, depois ele se acomodar no nível mais baixo. Tá? Perspectiva do ano que vem voltar a melhorar um pouco. Interessante. É bom para o empresário saber, né? O empresário que está nesse segmento ou é afetado diretamente, né, por esse segmento. Legal já ter essa boa notícia em relação ao próximo ano. Essa sinalização. Tá? Mas sinalização. Não vai haver crescimentos também tão robustos como nós vimos nos anos anteriores. Tá? Sim. São crescimentos, sim. Tá. Bom, o segmento de autopeças, esse ano vem sofrendo bastante impacto da retração de vendas e de produção de veículos pesados, né, caminhões e ônibus, estão recuando aí quase 30%. Tá? Está impactando todo o segmento. Vendas de veículos leves e produção vem subindo, mas pouco, que não seja suficiente para suplantar a retração de veículos pesados. Então, por isso que a autopeças está registrando uma retração aí de quase 7% até setembro. Talvez a gente comece a ver uma recuperação também a partir do ano que vem, com redução de taxa de juros, movimento de recuperação de investimento, pode favorecer o segmento de pesados. Interessante. Isso afeta diretamente as médias empresas, né, que fornecem para montadoras ou para sistemistas que fornecem para montadoras, né? Estaria dentro desse universo, né? Sim, com certeza. Esse é um outro exemplo de segmento que a gente monitora, né? Exato. Por questão de ter projetos, né, nesse segmento. Muito bom. Regina, o que me chamou mais a atenção, apesar de ser uma revisão pequena, né, foi a revisão da Selic para encerramento de 2024, né? Mas aí só um comentário de uma percepção pessoal minha, né, que já é um movimento do Banco Central atento, vigilante em relação à preocupação aí com a questão monetária, né? Exatamente isso. Ele está deixando um recado que, assim, se a inflação não seguir desacelerando, ele segura a corda, né? Continua a reduzir a taxa de juros, mas no ritmo menor. Talvez não 0,5%, mas talvez com 0,25%. Então, vai depender muito de como vai caminhar a inflação nos próximos meses. Tá certo. Algum comentário final em relação à atualização desse mês? Eu acho que uma coisa importante que a gente comentou aqui, que deve ser seguida pelos empresários, é essa questão da eficiência que a gente tocou nesse ponto. Tá? A gente está começando a ver um crescimento para o ano que vem, uma perspectiva boa de retomada de investimentos. Como eu falei, é uma dinâmica diferente de 2024 em relação a 2023, mas o que a gente não pode deixar que isso venha mascarar as ineficiências. Tá? Então, a gente está caminhando para um cenário melhor, de inflação mais baixa, taxa de juros mais baixa, um crescimento mais simétrico entre os setores. É um cenário melhor, só que isso pode mascarar essas ineficiências. Então, é isso que a gente não pode perder a mão. Tá? É isso que eu queria chamar a atenção. Não pode perder de vista, né? A questão do aprimoramento, da melhoria, da profissionalização, do ganho de eficiência do negócio, né? Olhar para dentro de casa, fazer a lição de casa e contar com o bom desempenho, né, no macroambiente, mas não deixando de buscar o desenvolvimento de cada negócio. Isso. Não se acomodar nessa melhora. Né? Certo. Muito bom. Obrigado, então, por mais uma atualização. Mês que vem a gente
tem a última atualização, né, do ano de 2023. Esperamos, claro, boas notícias e, enquanto isso, a gente segue dia a dia trabalhando firme, né? Perfeito. Tá ótimo. Obrigado, Valeu, Regina. pessoal. Obrigado, Otto. Obrigado. Bom dia e bom final de semana para todos. Até a próxima. Até.